Sejam bem-vindos ao episódio número 2 do Empreendedorismo Eficaz. Eu sou o Rafa. Eu sou a Tayla. E juntos nós queremos te ajudar a conhecer o empreendedorismo que realmente funciona. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que tem mexido com a cabeça e com o coração de muita gente, empreender em casal. E nada melhor para falar com esse tema do que estar aqui, junto com a minha esposa, minha querida esposa que está aí junto comigo em tudo e agora aqui também nesse episódio, Nos dias de luta e nos dias de glória. Seja bem-vinda, Tayla Karina. Obrigada, Rafael. Eu sou publicitária, fotógrafa por formação e na minha experiência profissional eu já trabalhei com atendimento ao público, com publicidade, na recepção de barbearias, que é o nosso ramo, que nós atuamos hoje. Eu tentei fugir um pouquinho da barbearia, mas não teve como. E hoje eu trabalho aqui na administração, tanto da barbearia, dos cursos, do empreendedorismo eficaz, aqui ajudando nos bastidores também. E eu tô aqui trabalhando junto com o Rafa mesmo nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, A Tayla é a famosa faz tudo, A Tayla faz muita coisa, e já fez também muitas outras, A gente... No início aqui da barbearia, a gente que limpava a barbearia, ela que fazia as postagens, tirava foto, respondia comentário, atendia telefone, trocava dinheiro, fazia depósito, só não cortava cabelo. Eu acho que muitos casais já trabalharam dessa forma, assim, cada um fazendo um pouco de tudo no início, O início realmente, e tem que ser assim mesmo, gente? Por isso a gente acaba até valorizando, só quem é dono sabe o valor que dá ali para cada cliente, porque sabe o quanto que é difícil, conquistar ali, cada conquista, Foi realmente quando a gente fala que cada conquista é suada, não é só da boca para fora, não, Acaba que a gente tem que se desdobrar, tem que se transformar em 5, 6 pessoas para conseguir, realmente fazer tudo, E pra gente eu posso falar que a experiência é muito boa, amor? Pelo menos pra mim, Assim, sim. Tá sendo muito bom, Tem os dias difíceis, gente? Não é só flores, mas a gente consegue passar por isso muito bem, trabalhando juntos, Eu sempre falo em todo o canal que a gente vai falar sobre trabalhar juntos, eu acho que quando em casa está organizado, as chances de dar mais certo no trabalho é maior, É muito maior, com certeza, porque a gente conversa muito, Eu e a Tayla, nós sempre falamos sobre tudo. E às vezes a gente fica um pouco assustado, um pouco abismado, assim, com tantas pessoas, amor, que passam comentários negativos sobre a ideia. Às vezes as pessoas nem trabalham juntos, mas só delas pensarem em trabalhar juntos, elas já têm um pavor terrível, E aí um dia eu falei com a Tayla assim, amor, como que a pessoa escolhe, alguém para passar o resto da vida e essa pessoa fica imaginando que se trabalhasse junto durante algumas horas teria vontade de esganar o outro ali, Como que pode? É algo que não entra na nossa cabeça, Não entra na nossa cabeça. E aí, quando nós postamos, amor, no meu perfil esses dias aí, um Reels. E ele viralizou e ele tava com muitos comentários, E ali, por causa desses comentários, a gente tirou a ideia de fazer esse episódio, Acho que tem muita gente precisando de ajuda aí nesse sentido. Muita gente. Tem muita gente que vai ouvir isso aí. E às vezes a pessoa, quando ela vê a gente postando, a nossa alegria, a nossa felicidade, muitos acham que a gente tá querendo vender uma falsa imagem, E não é, a gente briga também, tem dia que o pau quebra aqui, E a forma com que você resolve as coisas, Nós brigamos talvez com o mesmo número de frequência, talvez, que muitos casais, mas nós temos uma forma madura de resolver as coisas, Saber bem entender e entender também o respeito que tem que ter um pelo outro, meu bem? E isso, a gente trabalhar junto, aconteceu pra gente de uma forma muito natural. E eu acho que foi importante também o tempo que a gente tinha junto de casados, Sim. Porque a gente não começou já casando e trabalhando juntos, A gente começou a trabalhar juntos com... A gente tinha 5 anos de casado. Quando a gente começou a ficar realmente todo o tempo junto, igual aqui 100%, hoje. 100%, junto. Sim. Mas a gente já começou a ter pequenas inserções, Quando eu era barbeiro, lá no Seu Elias. E a Tayla começou a trabalhar como recepcionista, primeiro freelancer, lá. Sim. Aí ela ia uma vez por semana. Nessa época a gente só namorava, era casado ainda, Isso, e aí depois ela começou a ficar fixo lá, e aí a gente casou, e ali a gente começou a ter mais esse contato, Só que ali era aquele negócio, a gente trabalhava junto, mas a gente não morava junto, Então, no final do dia cada um ia pra sua casa. Aí se o negócio não tava muito bom, cada um ia pra sua casa, no outro dia você acordava ali, já tava com saudade de novo. Agora, diferente.
quando a gente é casado, não tem para onde fugir realmente, né? Você tá ali junto com a pessoa ali durante todo o Quando a tempo, gente né? começou a trabalhar junto, a gente já tava com maturidade, né? Sim. Já tava com uma outra cabeça, né? E uma coisa assim muito importante para você que pensa em trabalhar junto com a sua esposa, eu sempre fui muito estrategista, né, para tudo que eu vou fazer. E quando eu pensei assim, caramba, para isso aqui que eu quero criar, para barbearia e tal, eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso realmente da Tayla aqui junto comigo. Só que a Tayla tá fazendo faculdade, a Tayla tá estudando fotografia. E assim, Fugindo da barbearia. eu não quero que ela sinta que ela tá abrindo mão dos sonhos dela pelos sonhos meus, né? Que ela se sinta talvez abrindo mão daquilo que é dela, né? Então, o que que é a primeira coisa assim que eu como homem ali utilizei como estratégia, né? Mostrar que isso aqui não seria só meu, que isso aqui é nosso. E realmente isso não é só na forma de dizer, né? Mas em todo o comportamento que a gente tem, eu tento demonstrar isso pra ela, que isso aqui não é só meu, que é dela também. No papel também, né? Assim, perante a Mais justiça aí. importante. Tá lá 50% para cada um, né? Então, assim, porque tem muita gente que chega e fala assim: ah, pedi minha esposa para trabalhar de recepcionista na minha loja, ela não quis. Cara, é óbvio que a pessoa talvez ela não vai querer, né? Como ela acha o quê? Que você simplesmente quer ela para ser uma recepcionista. Se você quer ela talvez só como uma recepcionista, não como uma pessoa que vai fazer parte de tudo, não estou dizendo que ser só uma recepcionista é algo ruim, mas eu falo que talvez para a pessoa ela vai estar abrindo mão de algo que você poderia colocar outra pessoa no lugar. Talvez ela não se sinta essencial pro projeto, Às né? vezes as pessoas não. Elas só querem uma ajuda, né? Um quebra-galho. Não Isso. chama a pessoa pra viver e fazer parte daquele Tipo sonho, assim, daquele eu projeto, não tenho né? condição de pagar alguém, eu vou Isso. colocar Já que minha você é mais esposa. barato, né? Tipo assim, vai sair mais barato, eu vou te chamar pra você me ajudar. E pra você, amor, o que que você acha assim que foi essencial pra você realmente topar, assim, mergulhar nesse projeto nosso? É justamente isso que a gente acabou de falar. Acho que quando você me apresentou, né, o projeto da barbearia, você não me excluiu hora nenhuma. Você me chamou para sonhar junto, para construir junto. E você deixou sempre muito claro que o meu papel aqui dentro ia ser muito importante, ia ser fundamental para você conquistar também outras coisas, né? Com certeza. E assim, isso veio no momento, eu lembro que quando a gente tomou a decisão, né, de empreender, né, a Tayla, ela fazia faculdade e eu trabalhava como colaborador na barbearia do Elias. E aí eu pensava assim, cara, eu tô ganhando bem aqui, mas eu tenho que trabalhar assim como um louco, né? E se eu quiser manter esse padrão de vida, eu nunca vou ter tempo, né, pra estar com os nossos filhos quando a gente tiver filho. A gente nunca vai ter um tempo para poder viajar, né? Porque eu devo contas a alguém, né? Eu falei assim, a gente precisa ver uma forma de manter o nosso padrão de vida, né? Mas podendo ter um pouco mais de liberdade. Por mais que no início empreender você trabalha talvez 3, 4 vezes mais do que trabalhando para alguém, mas a gente sabe que vai chegar um momento que as coisas vão estar estabilizadas e que a empresa vai andar, vai funcionar sem a nossa presença, né? E aí quando eu mostrei isso para ela, ela realmente concordou, né? E a gente entrou de cabeça aí nesse nosso projeto, né? Já tem aqui o quê? Cerca de 2 anos, né, que a gente está 2 anos. empreendendo, né? Agora em junho de 2020 vai fazer 2 anos. E eu acho que se a gente suportou aí, né, esses primeiros 2 anos de barbearia que foram assim, Em meio terríveis, né? pandemia. Em meio à pandemia, em meio à crise, né? E serviu também trouxe uma maturidade muito grande também para nossa vida pessoal também, né, amor? Trabalhar junto, né? Sim, e antes da gente começar a trabalhar junto, é importante também falar que a gente nunca teve essa separação de meu e seu. Sempre foi nosso lá em casa, Sempre né? foi. Desde quando a gente casou, a gente já começou trabalhando assim a administração financeira em tudo. Por mais que eu trabalhava e tinha o meu salário, o Rafa também ganhava o salário dele, a gente sempre tratou tudo como nosso. Tudo que eu comprava não era só para mim, era pensando em nós. Então, acho que também isso é muito importante quando antes de você trabalhar junto, você já tem esse bom relacionamento, né, Sim. com as finanças em casa, pensando que é dos dois, não é meu nem seu, é nosso. Tudo que, por mais que às vezes o Rafa se esforce mais, o trabalho dele é mais desgastante, né, vamos dizer assim. Talvez um esforço maior Um esforço maior fisicamente, né? fisicamente, Mas mentalmente o seu exige talvez exige muito também mais do que o meu. mais. Mas a gente sempre pensou em somar, né, para nós dois. Realmente. E assim,
a Tayla, quando ela fala, né, que nunca teve essa separação das nossas coisas, no início para mim foi muito difícil, para mim foi muito complicado, porque ela sempre quis, né, que a gente fizesse essa unificação, porque ela sempre foi uma melhor gestora do que eu. Mas eu custei para ter essa confiança. Eu não sabia fazer bem feito e eu custei para confiar. E eu falo para vocês por experiência própria. A partir do momento que eu confiei 100% essa gestão, né, nas mãos da Tayla, as nossas coisas, né, passaram a ser assim, muito mais fáceis de se conquistar. Da mesma forma que ela confia 100% que independente do que tem ali para ser pago, para ser comprado, da necessidade que tem ali, ela sabe que eu vou conseguir também arrumar. Por quê? Nós temos o papel muito bem definido, não só dentro da empresa, mas dentro de casa. Ela administra, eu vou lá e ganho, né? Então, assim, eu vou ganhando, ela vai cuidando, né? E assim a gente vai multiplicando, né, de certa forma, tudo aquilo que a gente tem. E nesse tempo, assim, como de casado, né, eu posso dizer que a gente, assim, conquistou coisas quando a gente começou, e quando eu falo essas conquistas, não são só conquistas materiais, né? Sim. Mas talvez uma conquista, assim, de pensamentos mesmo, que talvez em 10 anos como solteiro, talvez a gente não conseguiria ter, né? Uma visão, assim, que... Porque é aquele negócio, né? É melhor ser em dois do que em um, né? Duas cabeças vão poder pensar muito melhor e ajudar realmente a gente a criar novas estratégias, né? Aí não tem essa guerra de ego também, né? Tipo assim, você faz isso, você é mais importante. Você, o seu trabalho, sua função é essa, você é melhor nisso, você é menos importante. É. Acho que cada um contribui de alguma forma e é pro crescimento dos dois, então os dois são importantes, né? E lá em casa, tudo que a gente vai comprar, a gente fala um pro outro, viu? É. E não é pedir permissão. Eu não tenho que pedir pra Tayla pra eu comprar nada. E ela também não tem que me pedir pra comprar nada. Tem gente que acha que comunicar com o outro talvez vai ser pedir, como se ela que mandasse. Não é isso, né? Mas talvez eu tô olhando um dinheiro ali na minha conta que eu penso assim, opa, esse dinheiro tá sobrando, vou comprar um tênis. Talvez eu não esteja lembrando, mas a Tayla pode estar lembrando. Não, amor, não compra não, espera, porque tem que pagar isso aqui. É mesmo, realmente. E da mesma forma ela chega e fala, amor, eu vou comprar isso ali, tô pensando, o que que você acha? Sabe? Então a gente sempre comunica um ao outro o que que vai fazer, né? E ali na medida do possível a gente vai falando, não, realmente, pode comprar, não tem problema, né? Nós somos muito abertos, que a gente sabe que o nosso dinheiro é pro nosso conforto, né? Também, né, amor? Pra gente criar uma estabilidade, mas não adianta você ficar juntando, preocupando em juntar tesouro na terra aí, né? Daqui a pouco você morre, não tem nem uma roupa bonita pra você ser enterrado. E tem gente que tem muita dificuldade, às vezes, até de pedir, de falar, de chegar e falar, olha, eu preciso comprar isso, preciso fazer isso. E se não tem essa dificuldade na comunicação, acho que trabalhar junto também já vai ser mais complicado, né? Por isso que dentro de casa tem que estar muito bem estruturado para ter um sucesso, né, trabalhando juntos. Com certeza. E aí, baseado nisso que a gente tem vivido, né, que pra gente tem sido uma ótima experiência, nós queremos aqui tratar 3 pontos, né, importantes aqui, que são desvantagens, as vantagens e as estratégias, né, para fazer com que isso tudo funcione. E nós vamos começar pela desvantagem, né, o que para Vamos muita começar gente... falando do ruim primeiro. Vamos começar falando do ruim para ninguém falar que a gente está querendo vender uma ilusão, né? Não vai falar que a gente não avisou, tá? Tá avisado aí todo mundo aí, tá registrado, tá? Então vamos lá. Na nossa visão aqui, nós anotamos quais são as principais desvantagens e também, né, baseado muito no que a gente escuta das pessoas, né? E uma das primeiras que a gente anotou é falha na comunicação, né? Em muitos momentos, isso aqui pesa um pouco dentro da barbearia. O que seria essa falha na comunicação? Talvez... Não só da barbearia, mas em qualquer outro negócio. Em todo tipo de negócio que você trabalha, eu tô falando que falha muito aqui pra gente quando a gente tá aqui no dia a dia, às vezes, por quê? Por estar com a Tayla 24 horas por dia, vamos dizer assim, eu percebo às vezes algum erro, alguma falha, que na minha ideia, na minha concepção, como ela tá comigo, ela também tem que perceber. Eu acho que às vezes ela é obrigada a perceber porque ela tá comigo. Aí às vezes ela não viu, passou batido. Eu chego pra ela e já chego falando assim, como se ela tivesse a obrigação de saber, né? E talvez se fosse uma outra pessoa, eu chegaria, eu explicaria, né? Por diversas vezes a gente já passou por isso, né? Da mesma forma, ela também às vezes já vai chegar pra mim, ô amor, olha o cliente ali, né? Como que tá e tudo mais. E talvez se fosse pra um funcionário, pra um colaborador nosso, a gente falaria de outra forma, né? Então essa falha na comunicação, ela acontece em muitos momentos, né? É de você esperar que o outro já saiba o que você tá pensando, porque como vocês já são casados, já tem um relacionamento, né? A gente espera, tem uma expectativa mais alta, eu Que acho, vai né? rolar uma telepatia, né? Justamente. E se fosse um funcionário, seria diferente. O funcionário você tem que chegar, orientar, explicar.
E às vezes, como somos marido e mulher, a gente não tem esse cuidado, né? Então, assim, é sempre importante, né, a gente chegar e falar, assim, com o máximo de clareza possível, mesmo que a gente já imagine que a pessoa saiba, né? Outra desvantagem aqui que eu percebo, às vezes, isso aqui eu confesso que, às vezes, isso aqui é mais da minha parte do que da dela, é a credibilidade, às vezes, no que é falado, né? Porque a Tayla tá sempre me aconselhando, sempre me dando ideias, me dando dicas, né? Mas às vezes eu penso assim, poxa, a Tayla tá comigo o tempo todo. Ela assiste as mesmas coisas que eu. Ela conversa basicamente com as mesmas pessoas que eu. Por que que essa ideia dela vai dar certo, sendo que ela tem o mesmo conhecimento que o meu? Às vezes a gente acha isso. Aí por diversas vezes ela ficava assim, né? Pé da vida comigo, por quê? Ela ia lá, me dava uma ideia, entrava no ouvido e saía no outro. Aí chegava um cliente e falava a mesma coisa, eu ia lá e falava assim, nossa, é mesmo, que boa ideia. Vou fazer. Vou fazer. E às vezes ela falou assim, mas eu te falei isso ontem, só que você não dá ouvido para as coisas que eu falo, você só escuta as coisas que as pessoas falam, né? Isso aí acontecia muito. Próxima desvantagem, fala aí pra gente. A próxima é levar trabalho para casa. Assim, não tem como, é inevitável. Durante o trajeto ali dentro do carro, você vai falar. Às vezes você tá no supermercado, você tá no restaurante, né? Você vai lembrar de alguma coisa relacionada ao seu negócio e você vai querer comunicar sobre isso, não tem jeito. Mas a gente tenta muito, né, ter um equilíbrio. Às vezes a gente tá no momento de lazer, então vamos tentar. Ó, tive uma ideia, mas vamos conversar mais profundamente sobre isso mais tarde, na hora certa, né? Exatamente. Mas não tem como. Tem gente que tenta criar muito mecanismos, né? Assim, não vamos levar trabalho para casa. Mas acho que é inevitável. Né? Assim, vocês são um casal e não vai deixar de ser na empresa e não vai deixar de ser em casa, né? Então, infelizmente, assim, acaba levando um pouco de trabalho para casa, sim. E essa questão também de dar liberdade pro outro, né? Então, assim, quando a gente, igual a Tayla falou, assim, que tem momento que a gente não aprofunda, é porque, poxa, tem vezes que eu tô ali tomando um banho ali, eu tenho uma ideia que é uma ideia, assim, sensacional. Mas, às vezes, eu sei que a Tayla tá muito irritada naquele dia por causa das contas, por causa de N fatores, né? Poxa, eu não vou ficar falando de trabalho naquele momento, mas, ao mesmo tempo, eu não posso perder ali, né, a minha ideia, né? Aí eu só chamo a Tayla e falo assim, amor... Sei que você tá estressada, tá? Que você não quer falar de trabalho, eu também não vou falar. Mas amanhã me lembra de falar da ideia que eu tive sobre tal coisa, né? Então, assim, no mínimo possível, acaba que a gente realmente leva em alguns momentos, né? Outra desvantagem também é que tem os conflitos, né? Que a gente tem ali quando é casado, eles se tornam inevitáveis. Por quê? Quando a gente namora, né? Quando tava lá, eu e a Thalia namorando, aí tinha dia que eu fazia raiva nela, ela me fazia uma raiva, e aí tava ali, né? Os dois ali dando choque ali. Chegava a hora de ir embora, cada um ia para sua casa, porque uma coisa é você trabalhar com sua namorada, com seu namorado, né? Outra coisa é trabalhar com o cônjuge. Quando você trabalha com o namorado, vai ali, beleza, espaireceu a mente no outro dia, né? Parece que às vezes nem teve a briga, né? Agora, quando você trabalha junto e você é casado, aí você pega o carro, entra no carro, tá ali o marido com a cara fechada, a esposa com a cara fechada, 30 minutos até chegar em casa. Chegou em casa, né? Aí tem banho, tem janta, né? O restante você sabe que não vai ter já, né? Então, assim, se torna meio inevitável, né, amor? Esses conflitos, assim, em muitos momentos. Não tem pra onde fugir, né? Eu acho que não tem como a gente fingir que, às vezes, você acorda, tem alguma conversa mais estressada, né? Assim, mais estressante, algum conflito dentro de casa e não levar isso pro trabalho. Porque eu não vou chegar aqui no serviço e falar assim, desliguei, né? Ligar uma chavinha, não. Aqui eu sou a Tayla, que eu não sou a esposa do Rafa. Não tem como a gente fazer isso. E acaba que, às vezes, os conflitos da empresa, você pode acabar resolvendo só em casa, ou os conflitos em casa você vai resolver aqui na empresa. Na empresa. Isso aí se mistura muito, né? Se mistura muito. Quem não pode levar a culpa é o cliente, né? Isso a gente trabalha muito bem. A gente sempre, por mais que a gente tá chateado um com o outro, a gente tenta evitar de discutir na frente dos nossos colaboradores. Às vezes eles sentem o clima meio pesado. Colaboradores, às vezes, os colaboradores já são da família, né? Eles já sabem, né? Agora o cliente realmente é mais o cliente difícil. Na frente do cliente Sempre jamais. tem que... Aí imagina só, né? Ela tá ali doida pra puxar minha orelha, né? E eu chego... Oi, Tayla, olha só, de fulano de tal, ele vai querer isso, tá bom? Aí ela vem com um sorrisão. Pode deixar, Rafael, meu amor. E às vezes os clientes, a gente tá num dia que a gente brigou. Às vezes o cliente fica me introduzindo na conversa, querendo puxar assunto, e eu, né? Mas fica aquele clima meio pesado, né? Mas a gente não deixa isso interferir no atendimento ao cliente, Sim. né? Acaba sendo uma desvantagem também, porque aí você sabe que você não vai ter pra onde fugir, né? Mas vamos parar de falar de desvantagem, né? Porque senão parece que o negócio é ruim, né? Vamos falar de coisa boa.
Para você aí, amor, qual que é a primeira vantagem? A primeira vantagem de trabalhar com parceiro é a confiança, porque um funcionário você pode fazer a melhor seleção que você puder fazer, né, na sua empresa, mas o seu parceiro é um parceiro de vida, né? Assim, não é só nos negócios. Então, a pessoa também mais interessada em ver o seu sucesso. Então, é uma pessoa que você pode confiar 100%, né, de estar trabalhando É uma junto. pessoa que não vai sabotar a sua empresa porque É. teve a atenção chamada, vamos dizer assim, Não vai né? pode ficar com raiva, pode passar tudo com você, que por mais que estejam momentos difíceis, momentos de briga, de crise, mas é uma pessoa que tá junto, né, em todos os Em momentos. todos os momentos. Realmente, essa confiança aí faz toda a diferença, porque às vezes eu ia viajar para dar curso, né, e saber que a Tayla estava aqui cuidando de tudo, assim como eu também cuido, né? Você fica mais tranquilo, cara, porque quando viaja só eu e ela, por mais que nós temos, assim, plena confiança em todos que trabalham com a gente ainda fica assim, sabe? Poxa, deixa eu dar uma olhadinha na câmera aqui, vamos ver se tá tudo bem lá, se tá precisando de alguma coisa, manda uma mensagem no WhatsApp toda hora perguntando como que estão as coisas, e não é por falta de confiança nas pessoas que trabalham aqui, mas é pelo motivo de que, por mais que você confie em todos os seus colaboradores, todos os seus funcionários, ninguém nunca vai ser igual ao seu parceiro, né? Igual ao seu cônjuge. O nível de intimidade que a gente tem é um nível de intimidade muito maior, né? E tem que ser assim, né? E às vezes quando a gente, por exemplo, tá viajando, a gente sabe que vai ter pessoas aqui que vai estar cuidando do negócio também com muito carinho, que nossos colaboradores são assim, né? Tem esse zelo com a empresa também, mas a gente sabe que às vezes se acontecer qualquer problema, a pessoa que, se fosse um de vocês lá, saberia resolver muito rápido. E às vezes o colaborador pode ter mais um tipo de dificuldade, vai te ligar para perguntar como é que faz. E se fosse seu parceiro, já resolveria Já vai ali rápido, na hora, você né? sabe que você pode confiar qualquer situação na mão dele que ele vai resolver. É justamente isso, né? Que é a próxima vantagem que a gente colocou aqui, que é a eficiência, né? A eficiência que o parceiro acaba tendo ali, né? Quando você está empreendendo em casal, né? Se você tem um sócio, talvez, e com esse sócio as coisas não estão indo muito bem, e essa pessoa talvez quer desfazer a sociedade, não está sabendo como, talvez essa pessoa pode começar ali a enrolar para entregar o serviço, né? De certa forma, simplesmente, né? Porque ele não vê motivo para realizar tudo da forma que você quer. Agora, quando você trabalha com uma pessoa que é a sua pessoa de confiança, você sabe que ela vai fazer da melhor maneira possível, que o cliente ele vai receber o melhor atendimento possível também. Em muitos momentos, né, quando eu atendia todos os dias na barbearia e a Thalia trabalhava na recepção, às vezes a barbearia estava lotada, né? E chegava um cliente falando assim, tem como cortar? E a gente sabe que como estava no início, talvez estava lotada naquele momento, mas talvez durante a semana tiveram vários momentos que estavam tranquilos, né? Sim. E a gente tem que aproveitar cada cliente. Eu sempre falo com ela, né? Amor, a gente não pode perder cliente. E às vezes eu pensava assim, caramba, será que ela vai conseguir encaixar o cliente ali de alguma forma? E ali ia lá, dava um jeito, mexia na agenda, mas não perdia cliente. E nós já vimos isso, né? Talvez com outras pessoas na recepção, assim, em outros estabelecimentos, que a gente pensava assim, caramba, como que deixa o cliente ir embora assim com tanta facilidade, né? Não tem nenhum Não esforço, tem né? esse jogo de cintura, né? Às vezes a gente já tá até acostumado com o tempo um do outro, igual o Rafa faz atendimento, eu já sei o tempo que ele demora para atender um tipo de serviço, e a gente acaba tendo essa comunicação, essa agilidade um com o outro já no trabalho. Tem um comprometimento, né, independente da situação, né, que a gente está vivendo, talvez, ali entre os dois, né? Eu nunca vou querer prejudicar a minha empresa e ela nunca vai querer prejudicar a empresa dela, né? Então, acaba que ambos não se prejudicam, né, Isso, trabalhando dessa forma, né? E também tem outros lados bons aí, né? Principalmente a Thalia, né? Que a Thalia gosta de dar pala de rir aqui em vários momentos, né? Eu imagino. É exatamente o próximo ponto, né? É muito divertido também, gente, trabalhar em casal, porque a gente tem essa liberdade e a gente tem uma intimidade muito grande. Então a gente pode se divertir, zoar um ao outro, alguém fala alguma coisa errada ou faz alguma coisa engraçada. A gente tem essa liberdade de rir, né, da pessoa, de brincar, né? brincar, entendeu? Porque às vezes um funcionário seu errou alguma coisa engraçada, você não pode só rir na cara dele, né? Entendeu? Às vezes a pessoa Às pode vezes a gente interpretar segura. mal, entendeu? E quando a gente segura, às vezes, assim, ó, aí, às vezes acontece alguma coisa, igual assim, o dia que o cliente bateu o rosto na porta de vidro. Gente, não é coisa de rir, não, né? Mas assim, o cliente bateu a porta ali fortão, assim, deu uma portada na cara, né?
E eu segurando, a Tayla também. Eu virei pra Tayla e falei assim: ô, Tayla, me ajuda aqui a pegar um negócio aqui atrás, rapidinho, por favor. A gente virou o corredor e começa a rir, assim, né? Dá pala de rir, porque acontecem muitas situações engraçadas que talvez você quer ter alguém pra compartilhar ali, né? Alguém que você sabe que essa pessoa não vai te interpretar mal, né? Vai entender o porquê que você tá rindo, né? Às vezes você tá conversando com o cliente, eu escuto falando alguma coisa errada. É muito engraçado. Tem muitas situações que podem ser divertidas quando você tá trabalhando com uma pessoa que você tem liberdade, né? E a gente cria também, né, muita empatia, porque quando eu chegava em casa e às vezes a Tayla tava de folga, né, ou não tava trabalhando, só estudando, e ela passava mais tempo em casa, ela ficava louca pra eu chegar, né? E ela tava em casa assim, no pique, no gás, eu quero sair, eu quero comer alguma coisa, eu quero inventar alguma coisa. E você fala assim: "Nossa, amor, eu tô cansado". E aí a pessoa fica assim: "Nossa, mas tá cansado, essa pessoa só anda cansada, né? Esse menino Só tá cansado, morto, né? nossa, Só só pode, né?" trabalha. É. E às vezes da mesma forma eu tava em casa e ela chegava ali do serviço dela, chegava dos cursos, né? E eu ficava assim: "Nossa, a Tayla tá uma pilha de estresse, mas por que se ela só fica sentada durante todo o dia, né?" Só estuda. Só estuda, né? Como se fosse fácil, né? E aí, assim, hoje a gente consegue entender mais um lado do outro, né? Tem dia que eu tô morto, mas eu não quero ficar falando. Ela me ensinou isso aí, tá? Amor, você não precisa ficar falando toda hora que você tá cansado, né? É chato, né? Assim, então, às vezes eu seguro, às vezes eu tô cansado, tô com uma dor de cabeça, mas ela mesmo já achei que tá cansado, né, amor? Trabalhou muito hoje, A eu gente já percebi sabe, isso. né, quando o dia um do outro tá mais tenso, tá mais puxado. E obviamente isso traz mais compreensão, né? Porque quando Sim, você entende o que, que o outro tá passando durante o seu dia, você vê os problemas e o tanto que essa pessoa tá se esforçando, obviamente isso também já cria, né, esse sentimento assim de, poxa, vou ajudar da forma que eu puder também, sim. né? Isso aí com certeza melhora e traz, né, a última vantagem que nós anotamos, não significa que são só essas, tá? Mas dentre as que a gente anotou, né, a última que foi A resiliência pro casal. Porque é um aprendizado, é um teste, assim, né? Todos os dias trabalhar junto, viver todas as emoções de ser do casal, do relacionamento e também que envolve a empresa. Você se torna mais resistente a crises, você começa a ter uma maturidade melhor para resolver problemas, tanto pessoal quanto da empresa também. É um teste pra gente, né? Todos os é, dias. realmente, assim, e é em tudo mesmo, né? Porque quando você está empreendendo, todo mundo ali que está começando, a não ser quem talvez já nasce com uma condição assim muito boa, ganha um dinheiro do pai, uma herança, pega uma empresa pronta, mas quem vai empreender ali do zero mesmo, é apertado financeiramente no início, principalmente, né? Então, assim, é muito apertado, aí todo mundo tenta cortar custos, cada um desenvolvendo mais de uma função dentro da empresa. Então a Thalia fazia 5, 6 coisas, eu também fazia da mesma forma várias coisas aqui dentro. E aí não te sobra um dinheiro, por exemplo, você fica dentro da sua empresa de 7 da manhã até 10 da noite. E às vezes não te sobra um dinheiro para poder pagar uma faxineira para limpar a sua casa. E aí a gente trabalha de segunda a sábado, quando chega no domingo, a casa tá de cabeça para baixo, né? A gente tem que arrumar tudo, né? Então isso aí faz a gente ser muito mais parceiro até nessas coisas, né? A Thalia gosta de me dar uma tarefa assim que eu não gosto muito, não, sabe? Eu falo com ela só, amor, deixa eu lavar só as vasilhas, né? Já Mas que ela quer ajudar, ajuda direito, gente, né? Já manda o banheiro pros maridos, gente. Lavar, é, quer me ajudar? Quero. Então lava o banheiro. já me coloca pra lavar os dois banheiros, mas é assim, enquanto um vai lavando banheiro, o outro tá lavando roupa, aí um faz o almoço, né? Isso aí ajuda que a gente possa crescer, né, juntos, né, de todas as formas e traz essa resiliência. Porque tem muitos momentos que chega algumas coisinhas que a gente resolve assim com essa facilidade. E às vezes a gente escuta algum cliente, algum amigo comentando que brigou, que terminou, que separou, e a gente fica assim, nossa, mas a pessoa separou por causa disso. A É gente por passa isso motivos todo dia. muito fúteis, né? Assim, às Muito vezes. fúteis, né? As pessoas não têm essa resiliência, que é essa capacidade de se adaptar a diversas situações realmente, né? Aí muitas vezes a gente olha pra nossa história, assim, pra tudo que a gente já viveu, a gente fala assim, nossa, você lembra quando a gente tava passando por isso? Quando tava assim, como que era diferente? Então você vê que você vai tendo uma maturidade, você vai ficando mais forte, e você vê que não é qualquer situação que te derruba, entendeu? Inclusive a gente usa esses exemplos assim para já visualizar isso, né? Lá pro futuro, né? Um dia desse a gente estava lá em casa, né, no sofá, e aí a gente comprou apartamento recentemente, né? E vai começar a mexer com obra e a gente vendo as contas, né? Porque no meio de uma pandemia você tem que mexer com uma reforma. E aí a Tayla tava mais angustiada nesse dia, ela deitada no meu colo, eu tampei o olho dela e falei assim, amor, fecha o olho, imagina o quê?
Quando você lembrar desse dia, a gente vai estar dentro do nosso apartamento, deitado lá no nosso sofá, com a casa toda pronta. Já visualiza isso, né? Então a gente sabe que isso é possível, porque todo momento de dificuldade, nenhuma dor é eterna, né? Todo momento de dificuldade Sim. ele vai passar e vai trazer um crescimento pra gente, né? Eu acho que quando você consegue passar dessa fase de ficar só em discussão, em muito atrito, isso serve de motivação para você continuar. Então, igual o Rafa falou, esse dia a gente estava muito preocupado com essa questão do apartamento, a gente está no meio da pandemia, né? Tá tudo muito complicado, mas a gente pensa assim, cara, é só uma fase, vai passar. Então, a gente tem que arrumar estratégias de passar dessa forma, assim, divertindo um com o Sim. outro, né? Assim, ajudando, fortalecendo um ao outro, porque é uma fase, vai passar, e a gente sabe que vai vir outras coisas, às vezes, mais pra frente, piores também, a gente não sabe, mas a gente tem que se juntar, né? Se fortalecer um ao outro, assim, nesses Exatamente. momentos. E, obviamente, né, você sabendo aí das desvantagens e das vantagens, né, a gente fica assim, tá, beleza, já sei de tudo, mas o que que eu posso fazer, né, para aproveitar melhor essas vantagens, para tentar fugir Pra dessas dar certo. desvantagens, né, para fazer o negócio dar certo. Então vamos lá, primeira estratégia, né, para fazer o negócio funcionar, né, para você trabalhar junto com a sua esposa, com o seu esposo, né, trabalhar com o seu cônjuge. Primeiro ponto, gente, vamos quebrar um mito aí, né, que muita gente fala que é, nós temos que saber separar o profissional do pessoal. Não existe isso, tá? Então, quando você sabe que não tem como separar o profissional do pessoal, você para de gastar energia nisso e começa a gastar energia, né? Onde realmente talvez tem como você resolver as coisas. Então, nunca vai ter como eu separar a Tayla administradora da minha esposa. Sempre que eu vou falar com ela, por mais que talvez eu esteja chamando a atenção de alguma coisa, né, que não tá bem feito ali, eu tenho que ter o amor que um marido tem por uma esposa na hora de usar as minhas palavras. Eu não posso falar com ela como se ela Sim. fosse um outro funcionário, né? Por mais que nós temos que ter esse carinho com qualquer tipo de pessoa, mas com a minha esposa eu tenho que ter um cuidado ainda maior. Né? Da mesma forma, ela, quando vai falar alguma coisa sobre um cliente, ela também tem que ter esse cuidado comigo, né, amor? A gente sempre separar muito bem e entender que não tem como deixar o profissional e o pessoal de lado. Muitas vezes as pessoas perguntam, às vezes, pra mim lá no direct, pergunta pra gente quando a gente tá junto. Por exemplo, assim, como que vocês se chamam? Vocês falam amor? Como é que vocês falam? Fala Rafa, fala Tayla? Então, assim, gente, isso são detalhes muito poucos, assim, é muito mais importante você se preocupar como você fala, como é que você vai tratar a pessoa, porque não é só um profissional ser um funcionário, é um parceiro, é o seu parceiro ali. Então, assim, são detalhes pequenos. Às vezes, quando eu quero chamar de Rafa, eu chamo de Rafa. Quando eu quero chamar de amor, eu A falo gente chama de amor. amor, meu Entendeu? bem, Meu né? De bem. tudo, na E frente do assim, mas cliente. eu acho que é usar modéstia, né? Tipo, dependendo do ambiente que você trabalha. Mas a manter o respeito, né? Acima de tudo, É. assim. Porque você não é só uma pessoa que você trabalha, é o seu parceiro. Então, acho que o respeito ali, o carinho no tratar, é que vai fazer mais sentido. E até assim, essa questão de. Obviamente, né? Dependendo do cliente, é Tayla, é Rafael. Quando é uma pessoa mais próxima, é Rafa, né? Que chama É. ali, é amor, é meu bem. Depende muito do momento. A gente realmente não foca nisso, porque não é uma coisa, talvez, é o que a Tayla falou, é mais a forma como você fala. Mas eu falo assim, tem muita gente que tenta separar isso e, tipo assim, não, lá dentro as pessoas não podem perceber que nós somos marido e mulher. E aí, quando chega um cliente, passa uma cantada, acha ruim com o cliente, né? Talvez em muitos momentos, né? Por quê? Aqui em todo momento que chega, obviamente, se chegar algum cliente aqui e jogar um chaveco na Tayla ali, por exemplo, eu tenho total consciência de que ela vai fazer a parte dela como minha esposa. E aquele cliente, talvez, provavelmente ele não saiba, porque o cliente não vai ter a coragem, a cara de pau de fazer isso na minha frente. Porque todo mundo que chega aqui fica muito nítido. Nós somos marido e mulher aqui dentro da empresa também, cada um com a sua função, E não é porque a né? gente fica se abraçando, chamando de amor, é Sim, pelo é a respeito, a forma que se postura, né? trata, a postura que a gente tem. A maneira de apresentar, né? Às vezes eu viro Sim. pro cliente, ó, essa aqui é minha esposa, né? A Tayla, ela que cuida aqui da administração da barbearia, né? Então, isso aí é muito importante, né? E entender também essa função de cada um. Eu e o Rafa, a gente no início tinha muito essa dificuldade, né? Porque às vezes ele queria fazer querendo me ajudar, queria fazer um pouco do que eu fazia, eu também queria ajudar ele, acabar fazendo o que era tarefa dele, mas a gente separou isso muito bem. Olha, eu vou ficar responsável por isso, isso e isso da empresa. Você vai ficar responsável por isso, isso, isso e isso. Porque assim a gente não
a gente respeita o tempo e a maneira de cada um trabalhar. Nós dois temos perfis muito diferentes. O Rafa já é mais dominante, então ele quer resolver tudo na hora, quer tudo rápido. E eu já gosto de ser uma pessoa que eu planejo muito, eu gosto de sentar, analisar todas as etapas. Então, a gente tem ritmos diferentes. Então, quando a gente decidiu, olha, eu vou ficar responsável por isso e você não tem que interferir nisso e você tem que confiar que eu vou realizar o que tem que ser feito, assim começou a funcionar melhor, né? E não significa também fazer vista grossa, tá? O que significa é o seguinte, às vezes tinha que mandar mensagem para algum cliente, isso era função dela, eu simplesmente ia lá e mandava, né? Sim. E aí ela pegava e mandava de novo. Porque ela não sabia que eu tinha mandado, porque aquilo não era função minha. Então, se eu sei que tem que mandar, isso é uma obrigação dela, ao invés de eu ir lá e fazer, eu falo com ela. Ô Thales, seguinte, aqui, ó, tem que mandar as mensagens para os clientes, não sei se você tá lembrando disso, mas depois manda lá, né? Então não significa que você Sim. não pode cobrar o seu parceiro, né? Só que você não pode chegar e meter o mãozão, vamos dizer assim, né? Entender a passar à função e a frente, responsabilidade. E muitas das vezes a gente faz isso de uma forma querendo ajudar, né? Sim. Mas esse ajudar, talvez ele pode atrapalhar e pode gerar algum conflito, porque muitas das vezes essa ajuda não é porque a pessoa está muito atarefada, inconscientemente é porque a gente acha que ela não vai conseguir executar e a gente quer fazer do nosso realizar. jeito porque acha que o nosso jeito vai ser melhor, né? Então tem que realmente separar muito bem, né? Entrar em acordo, né, nas decisões. É você entender que não é o que o Rafa quer e não é o que a Tayla quer. É o que vai ser melhor para o negócio e o que vai ser melhor para a nossa vida também juntos, né? Então, saber ser maleável em alguns Sim. momentos, você abrir mão em alguns momentos assim da sua razão, isso aí vai ser muito importante e é difícil, né? Uma coisa que nós aprendemos foi o quê? Às vezes, quando nós temos que tomar alguma decisão, a gente pensa, olha, eu penso dessa forma, o Rafa pensa dessa outra forma. Então, não vai ser nenhuma dessas duas. Tem que ser uma forma que combina com os dois, que os dois acham que vai dar certo, acham que vai acontecer, que vai conseguir ser feito, né? Então, a gente sempre pensa assim, se tá tendo alguma divergência, os dois tira a opinião dos dois de campo, né? Assim, não tem Exatamente. como. Vamos pensar em algo, em alguma solução que vai ser boa para os dois, que os dois estão de acordo. E sem ficar chamando terceiros também, né, gente, pra É. tomar partido. Ah, não, o meu tá certo, o meu tá errado. Ah, vamos chamar fulano. Além disso, coloca uma terceira pessoa, uma Que não tem situação... nada a ver. Uma situação talvez constrangedora e também talvez a pessoa ache que tem o que ela acha que é certo, mas essa pessoa não tá vivendo o que vocês dois estão vivendo, né, Sim. pra ela ter esse direito de opinar. Até por isso e por essas divergências que talvez podem causar, né, nós criamos códigos de alerta, né? Esses códigos de alerta pra gente tem sido, assim, uma bênção, né, meu bem? Tem sido uma bênção. Porque a gente começou até isso recentemente, né? Sim. Assim, porque a gente viu que a gente estava sendo, por tudo, pela nossa rotina, pelo cotidiano, a gente estava ficando um pouco mais estressado. E a gente viu que a gente estava sendo muitas vezes grosseiro. E não era de forma assim, pra machucar. Era porque estava estressado já com tudo, um com o outro. E a gente começou, não, a gente tem que se policiar nisso aí. Porque nós somos um casal, nós não somos só duas pessoas trabalhando junto. E acaba que isso afeta o nosso emocional também, né? Envolvido. Então, a gente criou alguns códigos. Quando a gente tá sendo grosso um com o outro, a gente fala, olha, você não tá sendo o amorzão que você é. Então, fica né, já chama chamar atenção no ali. cantinho ali e falar, né? E a gente dá esse alerta, não fica tipo, xingando, jogando na cara, nada. A gente só fala assim, olha, tá passando dos limites aí, né? E eu, por exemplo, eu falo com a Tayla, amor, hoje eu tô muito estressado, eu tô irritado, não é com você, eu vou ficar mais na minha, mas se em algum momento eu passar do ponto, me fala, tá? Me puxa aqui de novo aqui pro meu lugar, né? Porque isso é importante. Talvez o meu dia tá mais tranquilo, mas o dela não. Então, às vezes eu pergunto alguma coisa, ela me dá uma patada. Eu fico assim, amor, olha só, não te falei nada demais, você me deu uma resposta grossa, tá? Fica tranquila. Posso fazer alguma coisa pra você ficar mais tranquila aí? Ou não, porque eu não tenho culpa. Ah, não, beleza, tá certo. E aí ela já tá ciente, por quê? Não adianta eu só virar a cara pra ela e ficar nervoso. Ah, não, vou ficar nervoso aqui porque ela me deu uma má resposta. Poxa, é óbvio que a gente fica chateado em alguns momentos. Mas você tem que saber pensar o quê? Essa má resposta foi pra me ofender? Porque às vezes a gente pode, num ato ali, né, meio impensado, dar uma má resposta pra acaba ofender. soltando. Às vezes a gente pode dar uma má resposta pra ofender mesmo que a gente se arrependa depois. Mas na maioria das vezes a gente sabe que não é, né? Então a gente tem que deixar claro pra pessoa que a gente não tá satisfeito, né, com aquela maneira que as formas estão lidando, né? E justamente a próxima estratégia que é ter uma comunicação muito aberta. Então, se você não está satisfeito com uma coisa, se tem alguma coisa te incomodando, já chega e fala, olha, e você fez isso, isso e isso, eu não tô de acordo, não gostei e quero que a gente resolva.
Exatamente, né? chegar e falar o que você está sentindo, né? Porque tem gente que fica arrastando, né? É. Por muito e muito tempo, né? Às vezes vai deixar para resolver em casa, né? E acaba É. não resolvendo, fica acumulando. A gente precisa, essa comunicação aberta, né? Pra gente também foi essencial, porque, como a Tayla disse, eu sou o cara assim que gosta de resolver tudo na hora. E até em questão de briga, né? Eu sou o tipo de pessoa que não tem problema nenhum em admitir que errou. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que a pessoa admita no mesmo momento que ela erra comigo. E talvez a pessoa já é de ficar mais na E dela, mais adivinha, eu já não retraída. sou assim. É, a gente assim, né, é muito oposto, né? Então, assim, quando a gente brigava, eu ia lá pedir desculpa na hora. Aí, quando era a Tayla que Mas fazia eu alguma não. coisa, ela não. Ela gosta de ficar na dela, de passar um tempo, de esperar pra depois vir pedir desculpa da forma certa, né, e tudo. E aí a gente tinha muito esse choque, né? Porque eu ficava assim, poxa, ela não tá nem ligando pra mim, porque ela não veio pedir desculpa, né? E às E vezes eu acaba ficava chato te atrapalhando o pressionando também, trabalho né? também, porque se eu às vezes precisa resolver alguma coisa com você, né, que é diretamente com você. Aí você tá naquele clima ruim, você fica evitando, fica adiando para depois o trabalho ser feito, porque vocês estão chateados um com o outro. Então a gente decidiu, olha, vamos ter uma comunicação mais aberta, porque assim o trabalho vai fluir melhor e a gente também, o nosso Sim. relacionamento vai se resolver mais rápido e a gente vai viver mais tranquilo os dias É, aí. aí eu falo assim, ó. A Tayla me chateou, mas eu vou relevar isso aqui porque ela não é de conversar agora, então eu vou deixar no momento dela. Da mesma forma, ela fala, poxa, o Rafael, ele gosta de falar as coisas na hora, deixa eu procurar ele e ver se ele quer conversar comigo. Entender o jeito do outro, deixar claro qual é o seu jeito, né? E tentar também se adaptar, se moldar ali na medida do possível, né? E o último aqui, pra mim, é o que mais me traz crescimento, tá? Pra mim, realmente é o principal, que é dar feedbacks, né? Não adianta você só sentir, você só achar e você não contar isso para a pessoa. E feedbacks são pontos que precisam ser melhorados e pontos que já melhorou também, porque isso aí traz motivação pra gente. Então, sempre que eu posso, né, que eu percebo alguma coisa, eu falo com a Thalia, nossa, amor, eu tô gostando muito, viu? Hoje, assim, teve alguns momentos que eu achei que você ia perder a paciência, porque você sempre perde a paciência ali, mas você manteve a calma, você manteve a postura e saiu, assim, de uma forma que me surpreendeu, né? E isso, com certeza, ela fica feliz com esses feedbacks e isso acontece também, né, amor? Isso é muito importante, porque como nós dois estamos à frente de uma empresa, não tem ninguém acima da gente para elogiar quando a gente acerta, porque isso é importante também quando a gente quer, né, ser premiado, quer ser reconhecido. Reconhecido. Então, é nós dois que temos que fazer isso um pelo outro. Então, quando eu vejo que o Rafa tá acertando, eu falo, nossa, amor, você tem que melhorar muito E nisso aí não que deu só entre nós certo, dois, né? né? Mas no lado profissional também, É, né? em, Às em vezes, às todas vezes as ela fala, ó, áreas. você tava nervoso, você não conversou com aquele cliente com a simpatia que É, ele merece, viu? Então, assim, quando ele acerta, eu falo, tipo assim, nossa, você foi muito bem, parabéns, continua assim, vamos pensar de outra forma de melhorar ainda mais. E quando ele erra também, a gente fala, olha, você pisou meio na bola, entendeu? Assim, acho que poderia ter sido diferente, né? Então, a gente É. tem que dar esse feedback um pro outro, porque ou é a gente sendo sincero um com o outro pro outro crescer, ou ninguém vai fazer isso pela gente, entendeu? Justamente. Senão a gente acaba ficando estagnado, né, profissionalmente e, claro, né, também, né, no nosso lado emocional, que é muito importante, né? Creio que o emocional nesse momento ele é muito mais importante. Por quê? Se você vai trabalhar junto, você se desgasta dentro da empresa e quebra e fale, vai ser uma grande perda, mas é algo que você pode construir novamente. Mas você tem um casamento sólido e você vem para a empresa está indo bem, mas você terminou o seu casamento, eu acho que o prejuízo é um prejuízo assim muito maior. Então, em todo o tempo, a prioridade precisa ser a minha esposa e eu também preciso ser a prioridade dela, né? Mesmo que em muitos Sim. momentos, né? Eu ouvi uma frase, né, do meu padrinho de casamento que é o seguinte: ô Rafa, deixa eu te falar uma coisa pra você não falar que você não sabia, tá? A gente não casa pra ser feliz. Coloca isso na sua cabeça. E realmente, né, as pessoas hoje querem casar pra ser feliz, né? Você não casa pra ser feliz, você casa pra fazer o outro feliz, mesmo que em muitos momentos isso custe a sua felicidade. Então tem momentos que eu faço coisas que talvez não me deixem tão satisfeito, mas quando eu vejo o sorriso da Tayla, eu sinto que eu cumpri o meu papel como marido, né? O que que dá errado? Quando só um tem essa visão, né? E aí Sim. você tá sempre dando e nunca recebe, né? Ou vice-versa. Mas se os dois tiverem esse compromisso de, cara, eu abro mão da minha felicidade para fazer o outro feliz, com certeza vocês terão um casamento assim muito bem sucedido, né? Muito feliz e muito duradouro, né? E dar esse feedback um pro outro também, porque é mostrar que você se importa com o que o outro tá fazendo.
Porque às vezes você pode parecer assim, nossa, ela só faz isso, só atende o telefone, ela só paga uma conta. Mas não é só isso, querendo ou não, o mínimo que a pessoa se esforça, ela tá saindo da comodidade dela para te ajudar de alguma forma, para trabalhar junto com você. Então, é uma forma de você dar reconhecimento, né, também pelo esforço, mostrar que você se importa, que você valoriza o trabalho da pessoa, valoriza a pessoa estar ao seu lado. É muito importante por isso também. Com certeza. Espero que esse episódio aí tenha ajudado vocês, né? Foi muito bom receber essa sempre bom visita estar com aqui você, Rafael. maravilhosa. Muito tempo, né? Tinha 2 minutos que eu não via ela, né? Mas antes de tudo, né? Vamos deixar aqui o nosso recado, né? Para os empreendeloucos. Empreendeloucos, dona Tayla, se você não sabe, né? Você está Sim. acompanhando nosso podcast, todos os episódios? Todos os episódios. Ah, sem empreendeloucos são os loucos, né? Que resolvem Eu acompanho na empreender. íntegra, eu acompanho a gravação. E essa aqui fica de diretora junto no negócio, viu? Então vamos lá para o momento sabedoria do empreendedor. Ter sucesso é falhar repetidamente, sem perder o entusiasmo. Isso aí. Muito bom, né? Se foi isso aí, nós aprendemos direitinho, né? Porque o tanto nós já falhamos, já quebramos a cara, né? É super verdade, não? E assim, essa aqui é uma frase que eu vou falar pra vocês. Dói, viu? Porque você tem entusiasmo. Depois de você quebrar, cara, um monte de vezes, é muito difícil. Mas a gente sabe, né, que a maioria das grandes empresas, dos grandes negócios, grandes relacionamentos e parcerias que foram criadas, né, não foram de primeira, né? Tem muito erro ali e muito acerto também envolvido para que se chegue nesse resultado final, Sim, vai né? ter muitos erros, muitas falhas. Não se preocupem, tá? É normal. O que eu quero, sabe, é que as pessoas um dia olhem pra gente, meu bem, com os pezinhos lá na areia, lá em Maldivas, sabe? Sabe naquelas... Meu sonho. Sabe aqueles quartos assim, Os bangalôs. Né? Os bangalôs, né, que estão ali já dentro do mar, né? E as pessoas ficam assim, esse Rafa e essa Thalia tem uma vida fácil demais. Fácil. É isso, eu quero que pareça fácil mesmo, né? Ninguém nunca vai ver os tombos que a gente leva, né? Só as pingas que a gente tá tomando, né? Muito obrigado, seja sempre bem-vinda, tá? Espero contar com você aqui novamente. Muito obrigado, galera, a todos vocês que acompanharam mais um episódio do Empreendedorismo Eficaz. Se você estiver acompanhando a gente aí, né, seja pelo podcast, seja pelo YouTube, dá um print, depois posta lá no seu Instagram também, compartilha, né, com o pessoal. E claro, né, sempre acompanhe, porque toda semana vai ter muita coisa boa, muita coisa nova para vocês. Espero que vocês possam ter muito crescimento. Chama aí o mozão para assistir coladinho, né, para ouvir. Tem casal aí. Coloca dentro do carro aí na hora do trânsito, né? E detalhe, último conselho para você, chegou esse aqui, aí sim a gente finaliza, tá? Deixei o melhor pro final. Teve um dia que eu recebi uma pergunta assim: Rafael, quando o pau quebra lá no seu serviço, o que você faz? Aí eu deixo o pau quebrando, termino de quebrar o pau lá em casa. Eita. Ai, meu Deus. Pode finalizar o vídeo, diretor. E juntos nós queremos te ensinar a conhecer o... E juntos nós queremos te ajudar a conhecer o empreendedor. Pode ir? E juntos nós queremos te ajudar a conhecer o empreendedorismo. Que isso, Zé? Tô segurando pra mim. Pô, você tá podcaster. Muito bom.